critérios de como devem ser criadas essas unidades, como criar unidades de conservação e como administrar essas unidades de conservação. Então, ela estabelece, ela rege o que deve, o que pode e o que não pode ser feito dentro de uma unidade de conservação. Ela basicamente é dividida em dois grandes grupos, que são as unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Ela tem por objetivo, então, contribuir com a manutenção da biodiversidade e os seus recursos genéticos dentro de todo o seu ambiente associado e dentro do território nacional. Proteger as espécies ameaçadas de extinção, tanto em âmbito regional quanto nacional, promover desenvolvimento sustentável a partir do uso dos recursos naturais ali presentes e proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica. Então, a partir desses objetivos, já é possível notar que existe mais de uma finalidade para se criar uma unidade de conservação. Por exemplo, se temos uma unidade de conservação, ela pode ser criada para proteger uma espécie ameaçada de extinção e, consequentemente, proteger as outras espécies que ali ocorrem. Proteger também uma área, uma região que apresenta uma notável beleza cênica. Pode ser também criada uma unidade de conservação para proteger uma biodiversidade, uma região que apresenta uma grande biodiversidade. Por exemplo, se for observado que numa determinada região existem espécies que somente ocorrem ali, então também pode ser criada uma unidade de conservação para proteger essas espécies. Então, existem mais de um motivo, mais de uma razão para se criar uma unidade de conservação. Qual que é a importância de criar unidades de conservação? Isso está relacionado aos bens que a biodiversidade, que a função ecológica, que a biodiversidade, que as espécies ali que ocorrem ali oferecem indiretamente para a população. Então, se cuidarmos das funções, se essas funções ecológicas são mantidas de forma estável, então os bens que elas oferecem diretamente, como água de qualidade, vegetação também, uma grande densidade de vegetação que, consequentemente, protegem os rios e oferece água de qualidade, o que chamamos de serviços ecossistêmicos, né? São os bens que a proteção desses ambientes oferecem para o benefício da população. Como eu falei anteriormente, as unidades de conservação elas são divididas em dois grandes grupos, sendo as unidades de proteção integral, onde é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, aquilo que não envolve consumo, coleta desses recursos. Por exemplo, são atividade de recreação, contato com a natureza, turismo, pesquisa científica, interpretação ambiental, entre outras. Então, dentro desse grande grupo, dentro do grupo das unidades de proteção integral, temos categorias de unidade de conservação que se enquadram nesse grande grupo. Por exemplo, temos a estação ecológica, reserva biológica, parques, monumentos naturais e refúgio de vida silvestre. São exemplos de tipos de unidades de conservação que se enquadram nesse grande grupo, nessa grande categoria. Depois temos as unidades de uso sustentável. Essas são áreas já que visam conciliar a conservação da natureza e o uso sustentável. Aí já permite o uso direto de recursos naturais, mas com alguns de forma sustentável, mas com base em alguns critérios para que esses recursos sejam consumidos de forma racional. Então, como, por exemplo, uma unidade de conservação que se enquadra nessa categoria seriam as RPPMs, né? Reservas do Patrimônio
Reserva natural, as RPPNs, que são proteção, unidades de conservação privadas, né? Dentro dessa unidade de conservação de uso sustentável se enquadram as RPPNs, né? Que são as unidades de conservação que são criadas por iniciativa do proprietário e que ela tem e que ela, a partir da sua criação, ela deve ser conservada de forma perene. Então, se o proprietário que criou a unidade de conservação morrer, então os filhos, por ter esse caráter de perpetuidade, então os filhos são obrigados a dar continuidade à conservação dessa área protegida. Aqui apresento para vocês uma tabela com os potenciais de o que é permitido dentro das unidades de conservação brasileiras, de acordo com cada categoria. Então, elas são divididas por classe, são divididas por classe e tem a correspondente categoria de manejo. Então, na maioria delas, por exemplo, aqui a classe 1, que mostra que é a classe correspondente à pesquisa científica e educação ambiental. Esse tipo de atividade é permitida dentro de áreas de reserva biológica e estação biológica, né, com a finalidade de desenvolvimento de pesquisa e educação ambiental. Depois também temos a classe 2, também, onde é permitida a pesquisa científica, educação ambiental e visitação, com finalidade, como, por exemplo, atividades de turismo em contato com a natureza. Nessa categoria já temos os parques nacionais, estaduais e reservas particulares do patrimônio natural, ou as RPPNs. Depois temos a classe 3, em que se enquadram atividades de produção florestal, pesquisa científica e visitação também, com finalidade de produção florestal, que tem as florestas nacionais e estaduais. Depois temos as classes 4, em que se enquadra atividade de extrativismo, pesquisa científica e visitação. São que visa extrativismo por populações tradicionais, o uso dos recursos por parte das populações tradicionais, que são as reservas de extrativismo. Depois temos agricultura de baixo impacto, pesquisa científica, visitação também, produção florestal e extrativismo. Já é uma grande gama de atividades que são permitidas na classe 5. Então, são áreas, nesse tipo de atividade se enquadram áreas tanto públicas e privadas, onde a produção agrícola e pecuária é compatibilizada com objetivos da unidade de conservação. Nessa categoria já se enquadram as reservas de desenvolvimento sustentável, refúgio de vida silvestre, monumento natural. E depois, finalmente, a classe 6, em que se enquadram a agropecuária, atividade industrial, núcleo populacional urbano e rural. As áreas urbanas e rurais também, que são terras públicas e particulares, com possibilidade de uso variado, visando o ordenamento sustentável do território, que são as APAs, né, ou áreas de proteção ambiental, e áreas de relevante interesse ecológico. Em grande parte dessas unidades de conservação são permitidas atividades de pesquisa científica. Em mais de uma delas, isso fica explícito, de acordo com a lei com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Bom, aqui eu coloquei um esquema para ilustrar um caso, uma situação. Aqui o círculo menor representa os limites da unidade de conservação e o círculo maior, que circunda o círculo menor, corresponde ao entorno da unidade de conservação, um entorno no raio de 10 quilômetros ao redor da unidade de conservação. Então, temos uma unidade de conservação, a unidade de conservação em 1990 e a mesma unidade de conservação em 2020. Então, dentro da unidade de conservação, vamos supor que a cobertura vegetal em 1990 seja de 80% e ela se manteve em 2020. A pergunta a ser realizada é a seguinte:
considerando apenas a cobertura vegetal dentro da unidade de conservação, se eu tiver a mesma cobertura vegetal dentro dessa área protegida ao longo desse período, eu posso afirmar que ela cumpre com seu papel de forma efetiva? A gente é tentado a falar que sim, considerando a cobertura, a percentual de cobertura vegetal que se manteve dentro da unidade de conservação. No entanto, é necessário também analisar também o que ocorre no entorno dessas áreas, porque o que ocorre no entorno dessas áreas, no entorno da unidade de conservação, pode exercer influência dentro dos limites da unidade de conservação, pode exercer influência sobre a qualidade ambiental da unidade de conservação. Então, respondendo à pergunta, não é possível afirmar que a unidade está sendo efetiva apenas analisando o ambiente dentro de seus limites. É necessário também ver o que ocorre no seu entorno. Então, como podemos fazer essa análise? Como que ela pode ser realizada? Então, através de técnicas de sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto, ela é definida como tecnologia que permite a obtenção de imagens e dados associados à superfície terrestre, por meio da captação e registro da energia refletida pelos objetos da superfície terrestre. Ou seja, através do sensoriamento remoto, através da análise, da aquisição e análise de imagens de satélites, podemos extrair informações sem entrar em contato direto com a superfície terrestre. As informações são extraídas a partir do comportamento que cada elemento da superfície terrestre exerce em relação à luz, em relação à luz que incide sobre ela. Então, nós temos aqui essa luz incidente, que é proveniente da luz solar, ela incide sobre cada elemento da superfície terrestre. Então, essa energia, essa luz proveniente do Sol, ela é conformada, ela é constituída por um conjunto de comprimentos de onda. Então, temos comprimentos de onda de luz vermelha, luz verde, luz azul, infravermelho, e cada um desses elementos da superfície terrestre irá se comportar de forma peculiar, de acordo com o constituinte, com a sua constituição físico e química. Então, alguns objetos, cada um desses elementos da superfície terrestre, cada elemento da superfície terrestre, então, irá apresentar o seguinte comportamento: a luz solar incide sobre cada um desses elementos e ela pode ser absorvida ou pode ser refletida. A energia a luz que é refletida é a luz que é captada, é o que o sensor capta, né? O sensor que está embarcado no satélite. O sensor são os olhos do satélite. Então, o que analisamos, na verdade, nas imagens de satélite é a energia, a luz que é refletida pelos diferentes objetos da superfície terrestre. Então, isso é processado, essas informações são transmitidas por uma estação de recepção, e nessa estação de recepção é onde são geradas as imagens. Aqui no lado tem um pequeno recorte de uma imagem de satélite em tons de cinza, mostrando valores aqui, um determinado valor numérico atrelado a cada pixel da imagem. Então, esse valor representa a intensidade da energia que foi refletida, da luz que foi refletida e captada pelo sensor. Então, quanto maior for esse número, maior a intensidade de energia de luz que o sensor capta. Então, isso é traduzido
para uma determinada tonalidade. Nesse caso aqui, a imagem se encontra em ela apresenta os pixels, né, em tons de cinza. Então, nesse caso, quanto maior for o valor atrelado a um pixel, mais brilho apresenta aquele pixel. Então, os pixels brancos, nesse caso, são áreas onde a superfície terrestre apresentou maior refletividade e, portanto, maior intensidade de energia refletida que foi captada pelo sensor. Certo. Mas como que nós conseguimos enxergar, então, identificar os elementos presentes numa imagem? Como conseguimos identificar o que é cobertura vegetal, o que é corpos hídricos, área urbana, estradas? Isso é possível justamente pelo comportamento peculiar que cada elemento apresenta. Então, cada um desses elementos, por apresentarem composição físico-química diferente, cada um desses elementos irá se comportar, irá interagir com a luz incidente de forma peculiar. Então, alguns elementos irão refletir maior quantidade de luz, outros irão refletir menos quantidade de luz, outros elementos irão absorver maior quantidade de luz, quase não irão refletir a luz incidente, a luz solar incidente, e o gráfico que eu apresento aqui ao lado é justamente para mostrar esse comportamento de cada um desses elementos, né? Aqui temos grama, temos um gráfico, né, do comportamento da grama em diferentes comprimentos de onda. Temos aqui o concreto, o solo arenoso, o asfalto e a água. Aqui temos a reflectância no eixo vertical, que é o percentual de luz solar incidente que aquele elemento refletiu. Então, ele varia de 0 a 100%. Então, quanto maior a refletância, quer dizer que uma grande parte daquela luz incidente foi refletida por um determinado elemento. Por exemplo, temos aqui grama que apresenta quase 50% de luz, que reflete 50% da luz solar incidente. Isso em relação aqui ao comprimento de onda de 0,7 a 0,9 nanômetros, que corresponde aqui à faixa do infravermelho. Então, quer dizer que a grama, aqui, de acordo com o gráfico, apresenta grande reflectância, ela reflete grande parte da luz incidente, da luz solar incidente, ela reflete grande parte da luz na faixa do infravermelho. Já na faixa do visível, de 0,4 a 0,6, ela já apresenta uma baixa refletância. Então, esse perfil traçado para cada elemento da superfície terrestre é o que se chama, é o que recebe, é denominado de assinatura espectral. Assinatura espectral seria, então, o comportamento de cada elemento da superfície terrestre ao longo de diferentes faixas de luz. Então, por esses elementos apresentarem diferentes comportamentos, é que nós conseguimos observar, identificar esses elementos em uma imagem, porque cada um apresenta um comportamento diferenciado, e isso é apresentado na imagem porque através de contraste, né? Então, a gente aqui, por exemplo, numa imagem, a gente verifica que a vegetação é verde, a gente consegue também identificar a forma também, que o telhado, a gente utiliza não somente a cor, mas também como forma e padrão para identificar esses elementos. Isso porque cada um desses elementos apresenta um comportamento peculiar diante da luz que incide sobre ela.
Bom, aqui essa figura mostra como a vegetação ela se comporta diante da faixa, diante da luz, da luz correspondente à faixa do vermelho e ao infravermelho, a luz vermelha e infravermelha. Aqui temos uma cobertura vegetal que apresenta grande vigor, apresenta folhas saudáveis, e vemos a sua interação com a luz, com o infravermelho e com a luz vermelha. Em relação à luz vermelha, ela apresenta apenas 8% de refletância. Já em relação ao infravermelho próximo, a vegetação sadia, ela consegue refletir uma grande parte da luz incidente. São 50% de refletância. Por que é importante entender o comportamento de cada elemento da superfície terrestre? No caso aqui, a vegetação, porque assim eu consigo analisar, entender se a vegetação, a qualidade da cobertura vegetal. Eu consigo entender se a vegetação está ela se encontra em uma condição de vigor, ou se ela apresenta alguma anomalia, algum problema que relacionado a estresse, seja por temperatura ou estresse por falta de água. Então, eu consigo analisar a qualidade da cobertura vegetal, entendendo como ela se comporta diante da luz vermelha e infravermelha. Por que vermelho e infravermelho? Porque a vegetação tem grande resposta a essas duas faixas de luz. Então, por que a vegetação absorve grande parte da luz vermelha e o infravermelho reflete uma grande quantidade de luz incidente sobre ela? Isso está relacionado à composição das folhas da vegetação, que conforma a cobertura vegetal. O componente da vegetação responsável pela grande absorção da luz vermelha são os pigmentos fotossintéticos. São aqueles pigmentos responsáveis pela fotossíntese. Então, quanto maior a quantidade, a concentração desses pigmentos nas folhas, maior é a absorção da luz vermelha. Já em relação ao infravermelho, o infravermelho está relacionada à presença de água também dentro da estrutura foliar da cobertura vegetal. Então, quanto maior a presença de água, maior a camada de folhas também na cobertura vegetal, quanto maior for o número de camadas, também maior é a refletância da cobertura vegetal em relação ao infravermelho próximo. Então, através do comportamento analisando o comportamento da vegetação diante dessas duas faixas de luz, a gente consegue inferir se a vegetação se encontra inferir o estado em que a vegetação se encontra. Se ela apresenta maior vigor ou apresenta algum tipo de estresse. Aqui do outro lado, a gente já verifica uma vegetação, uma cobertura vegetal já com baixo vigor. E a gente já vê que a relação de luz refletida, né, a relação de luz infravermelho infravermelho próximo e vermelho já muda. A gente vê que a refletância da luz vermelha aumenta por conta da diminuição de pigmentos fotossintéticos, e também a refletância do infravermelho próximo diminui também por conta da alteração da estrutura da cobertura vegetal. A gente tem folhas mais secas, diminuição de pigmentos fotossintéticos, diminuição das camadas também da cobertura vegetal. Isso ocorre muitas vezes quando a vegetação apresenta, por exemplo, estresse hídrico, onde você tem diminuição desses pigmentos fotossintéticos, a gente já tem folhas que mudam sua coloração, você tem perda de folhas, né? Isso são estratégias utilizadas pelas plantas para diminuir a perda de água. Então, a gente vê que uma cobertura vegetal que passa por
por algum tipo de estresse, por algum tipo de modificação na sua estrutura foliar, a gente já vê que a relação de luz, de refletância, a relação entre vermelho próximo e luz vermelha, ela muda. Bom, então qual é a relação? Como podemos utilizar então as imagens de satélite para analisar se uma unidade de conservação ela é eficiente? Como eu falei anteriormente, analisar o entorno, tanto o interior quanto o entorno da unidade de conservação é de grande importância. Então, entendendo o comportamento da cobertura vegetal, é possível também fazer uma análise a respeito da qualidade ambiental da unidade de conservação. Então, se a unidade de conservação apresentar uma resposta favorável em relação a uma grande refletância infravermelho próximo e uma baixa refletância, ou seja, uma grande absorvância em relação à luz vermelha, com isso podemos dizer então inferir que a vegetação, sim, a vegetação apresenta um grande vigor, então ela está se desenvolvendo, exercendo atividade fotossintética, produzindo folhas, e com isso a relação de luz refletida na faixa do infravermelho próximo e vermelho se mantém. Mas como a gente pode analisar isso? É possível analisar o comportamento da cobertura vegetal diante da luz vermelha e infravermelho próximo através de índices espectrais. Esses índices espectrais, na verdade, são índices utilizados para avaliar a qualidade de um determinado elemento da superfície terrestre. Então, existem, por exemplo, índices utilizados para analisar queimadas, existem índices também para analisar a condição hídrica de de uma determinada área. Nesse caso aqui, o que eu vou apresentar para vocês são os índices de vegetação, que são índices utilizados para analisar a qualidade, o vigor da cobertura vegetal. Nesse caso, existem vários índices de vegetação descritos na literatura, mas eu vou apresentar para vocês o índice de vegetação por diferença normalizada, que é o NDVI, que é o índice amplamente utilizado pela facilidade de cálculo, pela rapidez de cálculo e pela fácil interpretação. Ele é um índice bastante utilizado na literatura, por exemplo, para analisar a qualidade de uma cultura, é utilizado muito para análise da qualidade de uma cultura, para entender também a dinâmica da cobertura vegetal, as diferentes fases de desenvolvimento da cobertura vegetal, também ela é muito utilizada para essa finalidade, e ela consiste, então, em utilizar, para obter esse índice, então, é utilizado, utiliza-se, então, uma fórmula entre a imagem que apresenta a resposta no infravermelho próximo e o vermelho. Então, aqui a fórmula mostra que ela é calculada através da diferença entre essas duas bandas, essas duas imagens, dividida pela soma delas. Então, o resultado é o que é um valor numérico que varia de -1 a 1, sendo que valores acima de 0 representam a presença de vegetação, e valores abaixo de 0 são respostas referentes à presença de corpos hídricos. Valores próximos a 0 também, a literatura relata que indica a presença de solo exposto. Então, através desse índice, podemos analisar a qualidade da condição da cobertura vegetal dentro e no entorno de uma unidade de conservação.
Outro índice utilizado também para analisar a qualidade, a condição da cobertura vegetal é o índice de umidade por diferença normalizada também. Esse índice, ele te dá a resposta, ele te dá informação sobre a presença de água nas folhas da cobertura presente, presença de água nas folhas da vegetação. Então, para isso, já se utiliza os valores de refletância do infravermelho médio e do infravermelho próximo também. Então, a fórmula aqui é a diferença dessas duas bandas dividido pela soma das mesmas. Então, ela, assim como o índice de vegetação, o NDVI, ela também varia de -1 a 1. Então, quanto maior for a magnitude do valor, maior é a quantidade de água dentro das folhas. Aqui eu coloquei o fluxograma resumindo como pode ser feito esse procedimento de análise das imagens. Aqui eu coloquei, por exemplo, esse aqui é um exemplo do fluxograma de uma unidade de conservação localizada próximo do rio Piquiri, que é a unidade de conservação Poleiro Grande. Assim eu coloquei esse esquema porque ele mostra muito bem quais são as etapas que são seguidas que são aplicadas para poder chegar às imagens com índice de vegetação. Primeiramente, então, aqui já temos aqui na primeira coluna aquisição de imagens. Geralmente, aqui é a fonte da imagem, né, que é o Serviço Geológico Americano, que disponibiliza uma série de imagens de sensoriamento remoto. Aqui, como exemplo, coloquei a Landsat, imagens Landsat, uma vez que as imagens correspondentes a essa, uma vez que o programa, essas imagens disponibilizadas formam parte de uma missão chamada Landsat. Então, por isso, a missão Landsat começou nos anos 70 e atualmente ela continua disponibilizando imagens em seu acervo, imagens atuais. Então, a missão que apresenta o maior acervo de imagens de satélite. São imagens gratuitas, estão disponíveis no Serviço Geológico Americano. Também é possível obter essas imagens no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, são obtidas essas imagens, no caso aqui, agosto de 96, porque foi o ano que a unidade de conservação foi criada, e 2019, que era a imagem mais atual na época. Então, a finalidade aqui, uma forma de analisar a unidade de conservação é comparar o antes e o depois da unidade de conservação. O antes seria analisar como a unidade de conservação se encontrava antes da sua criação e depois da sua criação. Então, são adquiridas essas imagens Landsat e depois, aqui no programa de processamento chamado QGIS, que é um software livre, também disponível gratuitamente, é utilizada a ferramenta para o cálculo do NDVI. Então, pegamos aqui uma das imagens referentes à faixa do infravermelho próximo, que no caso a Landsat 5 é a banda 4, e fazemos a operação aritmética aqui, subtraindo a banda 3. Então, selecionamos essas duas bandas e fazemos o cálculo, né? Fazendo a diferença da banda correspondente ao infravermelho próximo, que é a banda 4 no Landsat 5, e a banda 3, que corresponde à faixa de luz vermelha. Depois disso, fazemos a divisão pela soma dessas mesmas bandas, e assim obtemos as imagens de NDVI.
A mesma operação é realizada numa imagem atual, no caso numa Landsat 8, a banda 5 é a imagem que apresenta a resposta da vegetação, a resposta da cobertura dos elementos da superfície terrestre em relação ao infravermelho próximo, é a banda 5, e a banda 4 é a imagem que apresenta a resposta dos elementos da superfície em relação à luz vermelha. Então fazemos o mesmo cálculo, a diferença das duas bandas divididas a soma delas. Já que na terceira coluna, já é uma etapa de recorte espacial. Então, temos aqui a unidade de conservação. O resultado do cálculo desse índice é uma cena inteira. É uma cena inteira é uma cena que mostra toda a área de imageamento do satélite. Então, você a imagem não mostra somente a área da unidade de conservação, mostra também outras regiões também, e para facilitar o processamento, então é realizado um recorte. Antes do recorte é realizado a delimitação do entorno, que no caso aqui foi de 10 quilômetros, mas pode ser também, é possível também diminuir essa distância, esse raio, ou aumentá-la. Depois é feito o seu recorte, e através dessa operação aqui de diferença, a gente extrai a área do entorno, a gente subtrai a área da unidade de conservação. Assim é possível comparar, fazendo uma comparação da unidade de conservação, separar a área o seu interior, né? Somente mostrar a área do limite interno e do seu entorno de forma separada. Então, essa operação é feita tanto com a imagem antiga, com a imagem referente à anterior à criação da unidade de conservação, quanto com a imagem mais atual. E depois disso, é realizada uma operação de composição colorida, uma vez que essas imagens são apresentadas em tons de cinza, e para facilitar a interpretação visual da imagem é utilizada uma técnica de composição falsa cor. Nos softwares em programas de geoprocessamento, essa técnica consiste em atribuir uma imagem, cada imagem, a um canal de cores primárias, no caso o vermelho, o verde e o azul. Então, no caso aqui, o NDVI antigo, que é o NDVI correspondente à imagem de 1996, ela foi atribuída ao canal vermelho, e o NDVI novo, ou a imagem de 2019, atribuída aos canais de verde e azul. Como resultado, a gente tem uma imagem colorida, onde é possível analisar onde esse índice apresentou aumento e onde ela apresentou redução. Então, podemos dizer isso, onde que a vegetação apresentou maior vigor e onde ela perdeu vigor dentro do período analisado, que é de 96 a 2019. Isso tanto em relação ao seu entorno, quanto aos limites, né, da unidade de conservação, limites internos. Aqui como exemplo, tem um exemplo de aplicação dessa técnica. Aqui eu vou mostrar um exemplo da aplicação dessa técnica sobre a unidade de conservação RPPN Acurizal. Então, ela é uma unidade de conservação de uso sustentável, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, está localizada no extremo, na borda oeste de Mato Grosso do Sul, dentro do município de Corumbá. Ela foi uma unidade de conservação que foi criada em 1996, e essa técnica de composição falsa cor com imagens NDVI foi aplicada sobre ela tanto dentro dos seus limites quanto no seu entorno. O resultado da composição falsa cor
da composição colorida é essa daqui, onde as áreas em vermelho indicam uma diminuição do NDVI no ano de 2016. E as áreas em ciano indicam onde houve aumento desse índice de 96 para 2016. Então, todas as áreas que apresentam uma coloração em ciano apresentam aumento dos valores de NDVI em 2016. Então, 96 para 2016 houve aumento desse NDVI. Já as áreas em vermelho indicam aumento, que o NDVI era maior em 96. Maior em 96 em relação a 2016. Então, se ela é maior em 96, quer dizer que ela em 2016 era menor. Então, a interpretação disso é que de 96 para 2016 houve diminuição do NDVI, houve diminuição do vigor da cobertura vegetal. E isso é apresentado através dessas manchas em vermelho. Bom, certo. Além de a obtenção do NDVI, da aplicação da técnica de composição falsa cor colorida, é importante também entender, através dessa imagem, é possível entender onde houve aumento e diminuição do vigor da vegetação. Então, aqui, por exemplo, nesse caso, a gente já vê que existem algumas áreas regulares aqui, no entorno da unidade de conservação. Isso aqui provavelmente já indique presença, interferência, alteração da cobertura vegetal original. Então, aqui já é possível ver que houve já é possível ter sinais de alteração da cobertura vegetal dentro do período analisado. Isso também já é possível analisar dentro da unidade de conservação. Algumas áreas em vermelho indicam diminuição da cobertura vegetal. Então, além de observar isso, também é importante entender, conhecer a região para entender o que causou a redução da cobertura vegetal. Isso pode ser atribuído à queimada, pode ser atribuído a estresse hídrico também, em que a cobertura vegetal é submetida em decorrência período de seca. Então, essa técnica aqui, ela espacializa onde houve aumento e diminuição da cobertura vegetal. Além de fazer a leitura da resposta do NDVI, se onde ela aumentou ou diminuiu, é importante também analisar o formato das manchas também. Ela apresenta formato regular, provavelmente são áreas onde houve desenvolvimento agrícola, então houve uma substituição da vegetação nativa, da vegetação remanescente. Você pode também ter manchas irregulares também dentro de uma área com cobertura vegetal. Isso também provavelmente pode indicar ocorrência de queimadas. Aqui também as áreas mais vermelhas aqui, sistemas de lagoas. Aqui temos o sistema de lagoas. As áreas em vermelho mostram que o NDVI era maior em 96. Temos um vermelho intenso. Por ela estar localizada dentro de um ambiente de lagoa, isso indica a presença de plantas aquáticas dentro das lagoas. Então, o NDVI também consegue identificar a presença de vegetação aquática dentro das lagoas.
Então, isso, além de... É importante, muito importante também utilizar outras informações também para entender o que aconteceu, o porquê da alteração, para entender a alteração da cobertura vegetal, o que ocorreu. Então, é uma maneira rápida de analisar a cobertura vegetal é através da composição falsa-cor, né, utilizando imagens com NDVI. Bom, o mesmo procedimento, a mesma técnica foi aplicada sobre as imagens com NDWI. Então, todo o procedimento para aquisição desses índices o mesmo, todas as etapas executadas para se chegar ao resultado do NDVI, da composição falsa com NDVI, é também aplicado para as imagens NDWI. Aqui, César, nós temos 5 minutos, tá? Tá bom. A gente tem mais uma palestra às 6h30. Uhum. Então, aqui também nós podemos... Aqui a leitura é a mesma também. As áreas em vermelho indicam diminuição de umidade em 2016 e aqui aumento da umidade. As áreas em ciano indicam aumento da umidade. Então, já através da interpretação dessa imagem, a gente já consegue ver algumas manchas vermelhas aqui também, algumas regulares, que indicam também aqui presença de solo exposto, uma vez que o índice de umidade, ela utiliza, ela avalia, apresenta informação da umidade da vegetação. Se não há vegetação, então o índice tende a ser baixo. Então, aqui as áreas onde originalmente apresentavam uma grande umidade, já em 2016 já deixam de apresentar, o que indica também que houve aqui alteração da cobertura vegetal. As áreas em vermelho indicam também um grande aumento da umidade em 96 e uma diminuição em 2016. Então, provavelmente aqui houve remoção da umidade, o que indica alteração da cobertura vegetal a ponto de você visualizar, você ter solo exposto. Então, a partir dessas... essa é uma das utilidades que a gente pode... Uma das técnicas que podem ser utilizadas para analisar de forma rápida a cobertura vegetal. Essa aqui é uma análise mais qualitativa, que requer interpretação visual. É claro que ela não te dá todas as respostas, mas é uma análise rápida, fácil de realizar, mas é baseada em interpretação visual. É claro que você pode utilizar outros dados também para complementar a análise, por exemplo, dados de temperatura, evapotranspiração, dados climáticos. Quanto maior o número de informações, maior a compreensão que você terá sobre a área de estudo. Bom, diante disso aqui eu encerro então a apresentação. Essa aqui é somente uma das técnicas que podem ser utilizadas, né, a mais simples para se analisar a qualidade da cobertura vegetal em unidades de conservação. Muito obrigado. Obrigado, professor César, muito boa a sua explanação. Nós temos 3 minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Daí pode fazer no microfone mesmo. Sobre a palestra do professor? O pessoal está meio tímido. Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Registramos a presença da nossa diretora, professora Sônia Lira, que estamos nos acompanhando. Professor César, gostaríamos de agradecer também à Universidade Federal pela palestra. Os senhores receberão os certificados pelos seus e-mails cadastrados.
no nosso sistema, tá? Qualquer coisa pode ligar na Egov, que a gente passa, ou escreve no grupo, esse grupo vai ficar aberto para dúvidas, e a gente passa para vocês. Uma boa tarde a todos, muito obrigado, professor César, fica com Deus, até a próxima. Muito obrigado.